Muito bem, começando o nosso segundo vídeo dessa série de 4, né, que a gente fez em função das perguntas da segunda aula do curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, lá na graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet da Unicesumar. Este vídeo eu vou falar sobre as habilidades de um líder, tá? Então esse vídeo eu vou falar sobre isso. Por quê? A gente já no primeiro vídeo falou sobre os aspectos, digamos assim, complementares da abordagem da liderança, essa influência por objetivos maiores, a facilitação, a tradução dos objetivos da empresa em objetivos pessoais, em objetivos, em uma integração com o trabalho em equipe, com o trabalho de uma empresa, na sua porção humana, né? O líder ele tem essa capacidade de tornar algo que é objetivo, que é o resultado da empresa, em subjetivo, que é a interpretação humana para aquele resultado ser alcançado, né? O engajamento, digamos assim. Então a gente já fez isso na primeira parte, claro, você pode ir lá olhar se quiser. Nessa segunda parte, atendendo várias perguntas de alunos que perguntaram sobre como eu posso me desenvolver, o que um líder precisa saber, quais são as competências necessárias para um líder, faço pós, faço cursos, o que eu deveria saber para me tornar um líder e tal, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho que é importante, tá? Bom, o que se sabe até agora em termos de qualificações de um líder? Se sabe que é importante que uma empresa tenha conflitos. Os conflitos são a forma de permitir que as pessoas exponham outros jeitos de ver as coisas, digamos assim, né? Cada um entregue a sua percepção para a empresa, porque o conjunto de percepções pode resultar na melhor interpretação da resposta que a empresa tem que dar aos diversos problemas que ela se submete na hora que vai ao mercado competir com os concorrentes. Então, se uma empresa tem conflitos, ela consegue extrair desses conflitos criatividade, inovação, competitividade, enfim. Só que o conflito não pode se tornar um confronto, quer dizer, eu não posso criar na empresa animosidade, briga, né? A parte ruim, o falatório. Quer dizer, é difícil impedir que as pessoas falem umas das outras, mas tornar esse falatório umas das outras como um falatório mais orientado para admiração, para complementaridade, tarará, do que do comentário da vida pessoal, o comentário jocoso, o comentário sobre os aspectos, digamos assim, mais rasteiros da convivência humana, fazer essa transição depende do gerenciamento dos conflitos. As pessoas precisam se sentir à vontade para falar e para pensar, né? Imagine, você tem uma empresa que faz sistemas, e aí essa empresa, depois de um grande esforço para produzir um sistema de gestão, faz algo que aos seus olhos é desconectado da principal forma de fazer interfaces do sistema. O sistema parece velho, embora tenha acabado de ser resultado de um grande esforço da empresa inteira para fazer aquele sistema, você tem uma visão de que o sistema é velho. Claro que não vai ser a visão de todas as pessoas da empresa. Elas vão falar, não, mas isso foi resultado do nosso esforço recente em fazer esse sistema e você vem agora dizendo que o sistema tem cara de velho. Se você se sentir à vontade de expor essa tua visão, você vai gerar um conflito. Mas não é todas as vezes que você se sente à vontade de expor sua opinião. Na maioria das vezes, 99% das vezes,
você fala, legal, que bom que a gente fez esse sistema. Você se incorpora à visão dominante. Só que aí a empresa pode concorrer com esse sistema no mercado e as pessoas terem a mesma percepção. O sistema parece estar defasado, o sistema parece que não é tão bom e o que falta ali é um aspecto, uma interface melhor em relação aos concorrentes. Por exemplo, que se você tivesse tido coragem de falar e a empresa tivesse capacidade de receber a tua informação, a tua percepção e lidar com essa percepção, ela teria sido mais competitiva. Tudo bem? Então, não é normal que as pessoas se sintam à vontade para dar opiniões, dar visões, elas nem são convocadas a dar visões diferentes do que é o preconizado, do que é o determinado, a chapa branca dentro da organização. Então parece que a liderança consegue abrir espaço para que as pessoas façam divergência. Então esse é um aspecto da liderança. Agora, essa liderança, essa divergência por si só não pode ser uma divergência gratuita, única e exclusivamente para criticar, esse sistema tem cara de velho, se não é fato. As pessoas também têm que ter genuinamente vontade de contribuir. E aí também é um aspecto da liderança, que é o engajamento. Então você vê que uma coisa está ligada com a outra, né? Se eu critico só por criticar, só para pôr defeito, eu não estou me engajando, eu estou realmente... As pessoas fazem isso, né? Elas mentem, elas falam umas das outras em verdades, né? Contam a meia história, contam a meia verdade, as pessoas elas dão problema. Em empresas é notório. Então o líder consegue extrair das pessoas, digamos assim, a parte boa dos seus intelectos, as divergências, as críticas, os comentários, o engajamento, mas só que essas críticas, esse conflito não pode vir junto com a parte ruim, que é você criar animosidade, criar briga, né, confronto entre as pessoas. Então o líder, do mesmo jeito que permite o conflito e até incentiva que o conflito aconteça, ele também é a pessoa que consegue administrar esses conflitos, fazer a manutenção dessas situações conflituosas, sem contudo que aquilo transgrida, que aquilo avance para o confronto. Então são duas habilidades muito difíceis, que é a de permitir que o conflito aconteça, imagina, divergir de você, esse poço de inteligência, né? Como é que você vai permitir que as pessoas divirjam de você? É difícil. Então a liderança está associada a isso. E a liderança também está associada a capacidade de administrar conflitos, também muito difícil, né? Quer dizer, se eu estou dizendo que do conflito pode sair a criatividade, do conflito pode sair o outro lado, a outra forma de ver, eu tenho que ter capacidade de conviver com o conflito e é sempre muito difícil. Então essas duas habilidades são muito importantes. Para resolver essas duas habilidades, tem coisas que vem junto com isso, tem aspectos que são bem importantes. Então a comunicação é um aspecto fundamental, né? A comunicação, saber organizar discursos de tal modo que no momento da tensão, que você quer dar aquela resposta atravessada, você consegue dar uma resposta, posicionar-se, mas fazendo isso a partir de discursos organizados, com menos de ruído na concatenação das palavras possíveis, o que também é bem difícil. Para mim, especificamente, né, a minha pessoa, a minha trajetória, é um dos pontos mais difíceis. Você conseguir responder às pessoas de maneira assertiva, demonstrando a sua posição, conseguindo transmitir essa posição, sem, contudo, colocar mais combustível numa fogueira, né? Quer dizer, conseguir administrar conflitos e criar conflitos de uma maneira muito assertiva. Esse é um ponto a desenvolver até a cova, né? Então, comunicação, evidentemente, a negociação, a administração de conflitos num processo negocial. Eu acabei me interessando tanto por isso que eu me tornei um professor de negociação. É uma das coisas que eu faço profissionalmente, dar aulas de negociação e dar treinamentos de negociação. Negociação é uma coisa que você vai cada vez mais se interessar no sentido de
eventos de planejamento, eventos de negociação e eventos de avaliação para ir melhorando, enfim, né? Então esses 2 pontos são bem importantes, a comunicação e a negociação, mas tem outros aspectos disso, né? Então eu quis trazer aqui elementos para vocês nesse vídeo que eu espero que tenham um efeito motivador. Por exemplo, eu gosto de ler biografias. Porque as biografias, elas mostram os acidentes da vida, né? Elas mostram como a vida não é linear, não é cercada, repleta de sucessos um atrás do outro. Não, a vida é cheia de percalços. E tem pessoas que são especialmente valorosas no sentido de exemplos, né? Jesus é o exemplo mais utilizado, mesmo pelos não cristãos. É um exemplo muito bom. Esse aqui não é Jesus, esse aqui é uma biografia de Alexandre o Grande, um cara que fez... Hoje ele seria considerado um assassino, né? Um ditador, um arremedo de ser humano. Mas na época que ele viveu, as coisas que ele fez foram consideradas coisas muito à frente do seu tempo. Então eu sugiro, por exemplo, a leitura de livros como esse, livros que vão trazer a biografia de grandes pessoas. Não é que você vai copiar, mas olhar a história dos outros é uma chance muito boa de você perceber os percalços, principalmente biografias como essa do Philip Freeman, né, que escreveu sobre Alexandre o Grande, que foi muito bem escrita, uma história muito boa. Eu acho que a liderança se exerce também vendo o que os outros líderes fazem, como é que eles dão solução para suas histórias. Esse aqui é um outro livro que eu também vou sugerir, que é o Executivo e o Martelo, do professor Clóvis de Barros Filho e do professor Arthur Meucci. Esse livro é bem interessante porque ele faz uma interpretação da vida profissional a partir da filosofia nietzschiana, né? O filósofo do martelo, o filósofo que disse que tinha que quebrar os pés dos ídolos, né? Ele não estava se referindo a também se referindo às imagens, né? Da Igreja Católica, principalmente, mas não era essa a ideia era muito mais ampla do que isso, qualquer tipo de transcendência à vida humana, e aí a gostar da vida como ela é, e a vida hoje é nas empresas. Então o livro do professor Clóvis de Barros Filho é uma leitura recomendada. Então onde eu posso conseguir habilidade de líder? Nesse livro? Também, né? O que eu quero dizer com esses livros todos? Que você, na hora de administrar conflitos, precisa ter habilidade de comunicação e de negociação, claro, mas você precisa ter repertório para negociar, você precisa ter amplitude, né? Você precisa ter de onde tirar elementos intelectuais para conseguir navegar entre os conflitos propriamente existentes. Imagina que você não vai lidar só com gente boa, né? O tanto de gente ruim que a gente tem que lidar ao longo da vida, mal intencionada mesmo, pérfida, né? Pessoas falsas que olham pra gente, muitas vezes querendo, com um interesse diferente daqueles que elas falam. Então você tem que transitar na vida, infelizmente, é o que é, né? Eu acho que um livro como esse, do professor Clóvis de Barros Filho, auxilia grandemente a você não se constranger com isso. As pessoas são como elas são, né? E a gente vai encontrar muita gente boa também. Enfim, a liderança é um processo, eu já disse isso na aula, né? De se colocar para receber pedrada. Então, é um assunto. Esse livro aqui, eu tenho os dois deles, né? Mas esse aqui é o livro de inteligência emocional. Eu não sei se vai ficar desfocado na câmera, mas não tem problema. É um livro chamado Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária, que define o que é ser inteligente, do Daniel Goleman, né? Eu li esse livro, é bem interessante realmente, recomendo. Muitas pessoas citaram esse livro na aula, né? Eu não sou tão animado, assim, tão empolgado, achando que essa é uma coisa, nossa, meu Deus, não vi nada de diferente aqui do que eu já não tinha lido em filosofia, por exemplo, mas é um livro interessante, ele cria um bom raciocínio para você lidar com situações conflituosas, né? Lidar com momentos conflituosos, então a liderança, com certeza. Olha, eu podia trazer aqui N livros, mas eu estou trazendo só coisas muito diferentes. Esse aqui é um outro livro que eu recomendo fortemente, né?
que é um livro do Thomas Piketty. Esse livro aqui é um livro muito premiado no mundo, né? É O Capital no Século XXI. Ele é um livro muito premiado, né? Um livro muito icônico. Ele vai falar basicamente sobre a desigualdade e tal, então é um livro bem interessante, é O Capital no Século XXI. Ele faz uma jogadinha, né, de nome aqui com O Capital, que é um livro do Karl Marx, que eu não vou te indicar porque eu nunca li esse livro, mas enfim, dizem que é um excelente livro, o livro do Karl Marx. Eu já me envolvi em cursos que falaram sobre o livro do Karl Marx, mas eu nunca me dei a ler aquele livro. Mas esse aqui sim, esse é o livro do Thomas Piketty, é um livro muito interessante, O Capital no Século XXI, e aí eu recomendo fortemente. Professor, no que isso vai me ajudar a liderar? Isso vai te ajudar a liderar porque você vai pensar melhor. Para ser um líder, para se diferenciar da massa, o teu raciocínio, o teu repertório precisa ser diferenciado. Ah, professor, mas eu posso liderar, sei lá, um grupo de pessoas com baixo repertório. É verdade, você pode. Você pode liderar pessoas que tenham, né? É a velha história de manter as pessoas escravas ou não dar conhecimento para elas, né? Não dar educação para elas. É mais ou menos a história do Brasil, porque aí é fácil dominar, né? É fácil dominar. A gente vai tirando das graduações e vai tirando aí dos ensinos médio e fundamental todas aquelas disciplinas que fariam as pessoas pensarem, né? Cada vez mais o ensino tem que ser prático, né? Vamos prática, porque lógico, a prática ela é totalmente ela é superável, né? Então as pessoas que aprendem uma prática, elas têm prazo de validade, isso é muito bom em termos sociais, e a prática também impede que as pessoas reflitam sobre, essa é a última prática, aprende essa prática que é boa. E aí as pessoas perdem, digamos assim, a sua capacidade de analisar criticamente. O mundo é totalmente complexo, né? Você podia falar da política, mas podia falar de qualquer outro assunto, a ética, tal. É muito complexo. Então, pessoas simples vivendo em mundos complexos são muito fáceis de serem controladas. Eu estou tentando fazer para você exatamente o contrário, né? Eu estou te dizendo que para você ser líder, líder de alto desempenho, você precisa que as pessoas sejam de alto desempenho, pessoas que tenham capacidade de gerar conflitos. Quem tem capacidade de gerar conflito? Uma pessoa mais bem instruída ou uma pessoa menos instruída? Uma pessoa mais bem instruída. A menos instruída tem capacidade de confronto, de briga, né? De brigar no trânsito, dar tiro uma na outra, de querer uma arma, enfim, de ser a mais tosca possível. Uma pessoa menos sofisticada, portanto, uma pessoa um pouco mais sofisticada vai demandar uma necessidade de um líder mais sofisticado também. Por isso que é difícil, né? Por isso que é difícil. Então eu estou te dizendo que na área de tecnologia as pessoas, na maioria das vezes, são um pouco mais sofisticadas. Claro que tem tosquice de todo jeito, porque, né, a falsa impressão de conhecimento a partir do domínio de aspectos exatos. Claro, eu sei que tem esse aspecto. Mas eu espero que você lidere times de alto desempenho e para isso eu estou sugerindo que você entenda que não só por aspectos de liderança, mas para transitar na vida é bom se desenvolver a partir de leituras como essa. Vale a pena fazer uma pós-graduação? Claro que vale a pena, né? Você vai escolher uma instituição de uma boa reputação frente aos seus ex-alunos, né? Isso aí o LinkedIn está cheio desse tipo de recomendação e tal, na própria internet. Pode escolher uma pós-graduação para fazer isso, mas enquanto você está fazendo graduação, leituras, e depois também, né? Leituras são sempre o refúgio, uma nação se faz com homens e com livros, como alguém por aí já disse. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente falou de habilidade de liderança. Você vê que eu sintetizei bastante, né? Falei sobre comunicação e falei sobre negociação, atrelando esses dois aspectos a habilidade de fomentar no sentido de criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para conflitar e de administrar esses conflitos. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve aqui no canal.
deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo, pirateia esse vídeo se você quiser, pode pôr no Facebook, pode pôr onde você quiser, não tem problema, tá tudo liberado, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, ainda tem mais 2 vídeos antes de desligar, né? Ainda tem mais 2 vídeos, eu vou falar sobre empreendedorismo e liderança e ainda vou falar sobre o papel do liderado nessa história toda nos próximos dias, tá bom? Um grande abraço, até lá.